Oi, tudo bem? Eu sou Flávia Cohen. Você está assistindo o Comunidade na TV, um programa da Federação Israelita do Rio de Janeiro. Assista agora as reportagens que preparamos na edição desta semana. A gente está voltando a Israel, mas se considera o Brasil uma casa. A gente vai ter muita saudade. Kuku Shabsi, uma fritada persa. Bom. עושה שלום במרומה Kiki e Ceci Rosenburt estão se despedindo do Brasil e voltando para Israel. Nesse bate-papo, eles fazem uma retrospectiva dos 4 anos em que trabalharam aqui na comunidade judaica do Rio. A gente está voltando a Israel, mas se considera o Brasil uma casa. A gente vai ter muita saudade. Com certeza vamos voltar a visitar. Tomara que sim, muitas vezes. Antes de vir, eu não conhecia nada do jovem brasileiro judaico. Pouco assim que conheci era só preconceito. E eu me levo uma impressão super positiva de uma pessoa muito engajada, que adoram cultura israelense, adoram sociedade israelense e judaísmo, mas também é um jovem que está engajado na sociedade brasileira. O Rio, para mim, é uma pérola do Brasil enquanto ao movimento juvenil. Os 4 movimentos, eu falo assim, sem vergonha nenhuma, são movimentos que estão cheios. Tem Hanichim todo sábado, tem muitos Madrichim, tem muito incentivo dos pais e das famílias para eles irem um ano para passar no Shat Hashara. Eu amo trabalhar com jovens, tem que ter paciência, as coisas se fazem no último momento, não tem muito planejamento, aunque a gente tenta todo ano ter planejamento, mas é muito bom, sempre tem coisas novas para aprender, tem que saber conversar com eles, tem que escutar muito e acho que você sempre está aprendendo coisas novas e também tentando influenciar o máximo possível com nossa ideologia, com os ensinamentos sobre Israel, a realidade israelense. Esse é nosso objetivo aqui no Brasil. Nesses 4 anos tem muita coisa. Podemos dizer que tivemos shows de cantantes israelenses, exposição de Isaac Rabin, festivais de dança, passeatas para Israel, tivemos Hagim, Seder Pesach muito bonito, Kabbalat Shabbat e especificamente Machanot, que é muito legal também. Na parte da agência judaica, a gente fez curso de Asbara, palestra no Hillel. A gente também fez Expo Aliyah, que era realmente trazer pessoal de Israel para informar e dar mais ferramentas para os Olim. E além disso, festas, Yom Ha'atzmaut, todos os eventos comunitários e muita parceria com a Fierge. Um dos objetivos da Hasitanoa foi trazer cultura israelense no Brasil. A gente trouxe um cantor super conhecido como Moshe Ben-Ari. Outro foi em conjunto com o Dror, que foi Rami Kleinstein também na sinagoga na Ari. Outros objetivos nessa Shlichut foi fazer uma relação mais profunda e mais intensa com a Ari, que é nossa Keilah mãe, nossa comunidade mãe. Então a gente fez no ano passado, esse ano, um Kabbalat Shabbat dirigido para os jovens da Hazit dentro da Ari, que foi maravilhoso. Esse ano também foi muito bom. Outras coisas que a Hazit se foca muito é o tema social, que Lati. Nos primeiros anos a gente trabalhou no Pavão Pavãozinho na comunidade.
Ao longo desses 4 anos, a gente pôde perceber a importância do Shelir Neto Noir. Ele traz pra gente uma vivência de Israel e esse contato que a gente acaba não tendo. E a Hazit, há 4 anos atrás, ela estava um pouco perdida nesse sentido e precisando de uma ajuda e precisando de alguém que desse um norte pra gente. Então, acho que esse foi o papel mais importante e principal nesse sentido. Vocês ensinaram muita coisa pra gente. Espero que vocês tenham gostado de conviver esse tempo aqui no Brasil. Quero que vocês saibam também que o Brasil agora vai ser uma segunda casa para vocês, depois de Israel. Terceira, né, depois da Argentina, de Israel. Mas que vocês sempre podem contar com a gente vai sentir muita falta de vocês. O Kik, que eu fiquei mais próximo no Dror, nesse ano todo de ANH, ele ajudou muito a gente, foi uma figura essencial no Dror. Eu acho que vai fazer falta, mas a gente vai seguir com seus projetos, suas ideias. Kik e Ceci. O olhar humano de vocês para a educação fez toda a diferença para a comunidade, para os movimentos juvenis, para as escolas. Foi um privilégio ter vocês com a gente. Boa viagem, tudo de bom para vocês. Mazel Tov. Ela ensinava tudo pra gente, coisas de Israel, de judaísmo mesmo. E sempre que a gente precisava de alguma coisa, ela estava ali. Eu brinco que a gente virou Ceci dependente, não sei como vai ser agora. A gente queria agradecer muito, muito, muito por tudo que você fez nesses 4 anos pra gente. Que vocês tenham um ótimo retorno, que vocês saibam que vocês vão ter uma segunda casa no Rio de Janeiro pra sempre e que vocês vão fazer falta de verdade, que vai ser muito difícil ter gente pra entrar no lugar de vocês da maneira pra marcar a gente da maneira que vocês marcaram. Kik e Ceci, foi maravilhoso estar com vocês esse período todo. A gente aprendeu muito, uma visão comunitária, uma visão de inclusão. Boa viagem, bom retorno e venham para trazer os meninos grandes para conhecer aqui a nossa comunidade. Foi um prazer ver essa família crescer junto conosco. Um beijo para vocês. E se uma coisa que a gente pode dizer que gostamos muito da Shlichut, quer dizer que tem 2 resultados muito bons. A gente tem 2 filhos aqui no Brasil com muito amor, Liam e Adam, e realmente a gente se sente muito, muito ligado ao Brasil. Para mim, conhecer o Brasil foi maravilhoso, conhecer a cultura brasileira foi maravilhoso, conhecer a comunidade brasileira incrível, aprendi muita coisa e acho que também deixei minha marca aqui no Brasil de alguma maneira. Pessoas, não vou agradecer porque tem muitas pessoas, mas sim instituições. A Bonim Dror e Casa de Cultura, Agência Judaica, Fundo Comunitário, Amigos de Israel, o Keren Kayem, o Consulado, a Oilel, as sinagogas, especificamente a Ari, as escolas, especialmente o Eliezer. E mais que nada, realmente, a nossa grande guarda-chuva e casa, que foi a Fierge. A gente passou por 3 presidentes da Fierge e realmente agradecer que sempre receberam a gente do melhor jeito possível. Uma porta aberta, coração quente. Somewhere out there is a place where clean tech is in the making. A place with a culture steeped in creativity, high-tech excellence, and a strong entrepreneurial spirit, where industry, academia, government, and the investment community work together to support clean tech research. A place where you'll find the highest rate of scientists and engineers and the highest number of startups per capita, where leading scientists are developing breakthrough water and energy solutions. That place is Israel.
Israel's water industry is recognized as a global leader, responsible for breakthroughs such as drip irrigation and leading the world in water management, recycling, and desalination. Today, Israel's water industry is developing innovations in desalination, water management, wastewater and water treatment, water safety and security, water IT and communication, and water for agriculture. Israel's renewable energy industry is pioneering sustainable energy breakthroughs across the board, including energy efficiency solutions, effective solar applications, and oil alternatives. Israel is the ideal beta site for developing sustainable energy technologies, including innovations in solar thermal technology, photovoltaic systems, biomass, energy efficiency, smart grid, and wind turbine technology. Israel NewTech is a national government clean tech program which supports academia and research, encourages implementation, and helps Israeli companies succeed in the global market. Israel NewTech, clean tech in the making. O programa de hoje eu queria dedicar ao Gil Marks. Ele é um pesquisador americano de culinária, um chefe também, era um rabino de comida judaica. Quando eu comecei a gravar esses programas, eu andei comprando os livros dele para poder pesquisar. Todos esses dados históricos que eu trago relativos às comidas é sempre embasado na obra dele. Eu tenho vários, a Enciclopédia da Comida Judaica, O Mundo da Comida Judaica, Olive Trees and Honey, esse aqui está todo marcado, eu amo esse livro. E ele fez uma pesquisa lindíssima, porque os judeus vão se mudando, os judeus vão migrando de um país para o outro, as coisas vão se perdendo, e ele fez essa pesquisa maravilhosa e infelizmente faleceu mês passado, muito cedo, com 60 e poucos anos, e eu me sinto com essa dívida moral de dedicar o programa dele de hoje a ele e fazer essa receita que está nos livros dele, que tanto me ajudou todos esses anos de programa. A receita de hoje se chama kukusabsi, eu espero estar com a pronúncia boa. É uma fritada persa de ervas. Eu achei maravilhosa, muito fácil de fazer, fresca, e tanto você pode comer acompanhada de um iogurte grosso, como pode usar como acompanhamento de uma carne, de um frango, enfim. Então a gente vai usar uma xícara de espinafre picado, cozido já, 2 xícaras bem cheias de cebolinha, com a parte verde, a parte branca aqui também tem, 1 xícara de salsinha, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 6 ovos, cardamomo se você tiver, se não tiver não tem problema, dill, pimenta, sal e pinole. Pinole é uma fruta seca, tipo uma amêndoa, muito comum na Itália, muito comum nos países árabes. Ela tem um sabor bem diferente. Quem não achar pinole, pode fazer com uma castanha, pode fazer com uma amêndoa. Acho que a amêndoa se presta melhor. E aí, como toda fruta seca, o bom é você pegar uma frigideira seca, botar essa fruta seca na frigideira, deixar o fogo bem baixinho, ficar sacudindo a frigideira para ir torrando isso, porque ela vai soltando os seus óleos e fica muito mais gostoso. O próprio gergelim a gente tem que fazer isso. Então eu vou simplesmente bater isso aqui tudo no liquidificador e acrescentar, depois de bater, o pinole, o sal e a pimenta, e aí vamos preparar a fritada. Vamos ao preparo. Então, vou botando os ovos, vou botar a farinha, vou botar meu espinafre. E a salsa, deixar um pouquinho para decorar, um pouco do cardamomo, ok, agora nós vamos pro fogo, que eu vou botar isso na panela.
Vou começar aqui botando um azeitinho. Eu tô usando uma panela que pode ir pro forno, porque esse tipo de fritada de omelete, você tanto pode virar numa frigideira, como você pode finalizar no forno. Como eu sou meio destrambelhada, eu optei por pegar uma panela que pode ir pro forno. Meu forno já está aquecendo para eu poder acabar a minha receita no forno. Então, aqueci aqui. E aí agora eu vou salpicar o meu pinole. Vou botar mais um tiquinho de pimenta, porque eu adoro. Ó, aí tô olhando aqui, as minhas bordinhas já estão soltando, tá vendo? Então, vou passar pro forno. Mais uns 5 minutinhos no forno e deve estar pronto. É bem rápido, como eu falei. Desenformei meu cuco sapsi. Aí podia jogar aqui uma tahine, que eu não pensei nisso antes, estou pensando agora por causa da cor. Ou iogurte. Vou botar meus pinoles. Vou botar aqui uma salsinha para ficar uma coisa fresquinha. E como o contraste sempre fica bonito, né? Vou botar uma pimentinha vermelha, um fiapinho de alho poró. E tá aqui pronto o nosso cuco sapsi, uma fritada de ervas deliciosa. Espero que vocês gostem. Shalom para todo mundo! Often on the news, we hear the terms occupied territories, 67 borders, and illegal settlements. And the story we usually hear sounds very simple. During the Six-Day War, Israel captured the West Bank from the Palestinians, refused the United Nations' demand to retreat, and illegally built settlements. But is that really the case? Let's try to understand the situation a little bit better. We'll start with a simple but extremely important question. From whom did Israel capture the West Bank? From the Palestinians? No. In 1967, there was no Arab nation or state by the name of Palestine. Actually, was there ever? Israel took over the West Bank from Jordan in an act of self-defense, after Jordan joined a war launched by Egypt and Syria to destroy Israel. Oh, by the way, destroying countries is rather illegal. The United Nations back in 1967 rejected repeated Arab and Soviet attempts to declare Israel as the aggressor. Security Council Resolution 242 did not demand a unilateral Israeli withdrawal. Rather, the United Nations called for negotiating a solution which would leave Israel with secure and recognized boundaries. In effect, defensible borders. But wait a second. What was Jordan doing in the West Bank in the first place? What was its legal justification? Well, Jordan had you know what? It had no legal justification. Jordan simply occupied it during its previous attempt to destroy the newly established State of Israel in 1948, changing the commonly accepted name Judea and Samaria to the West Bank. But that did not really convince anybody. And almost no one recognized the legality of Jordan's occupation, not even any of the other Arab states. So, if Jordan had no legal claim to the land, and a Palestine did not exist, whose territory is it? Let's go a little further back in time. Don't worry, not to the days of the Bible, only about 100 years. Until 1917, the Ottoman Empire occupied the whole region. After losing in World War I, the Ottomans relinquished their 500-year control to the Allied forces, which decided to divide the old empire into countries. Britain's foreign minister, Lord Balfour, recognized the Jewish people's historical right to their homeland. A small area, equivalent to about 0.5% of the Middle East, was designated for this purpose.
Britain received a mandate from the League of Nations to promote the establishment of a Jewish homeland. But wait a second, do you realize what happened? The Jewish homeland originally included not only the West Bank, but also the East Bank of the Jordan River. I guess you cannot say that Jewish people have not accepted some painful compromises already. Anyway, the League of Nations recognition of a Jewish homeland, which includes the West Bank, was reaffirmed by the United Nations after the Second World War. With the British mandate ending, United Nations General Assembly Resolution 181 recommended the establishment of two states, one Jewish and one Arab. The Jews accepted it and went on to create a state of Israel, while the Arabs refused the compromise and launched a war to destroy the newly established Jewish state. Resolution 181, a non-binding recommendation in the first place, remained with no legal standing. At the end of the war, a ceasefire line was formed, where the Israeli and Arab forces stopped fighting. At the insistence of the Arab leaders, this line was defined as having no political significance. So, although this line is commonly referred to as the 1967 border, it is not from 1967, and it was never an international border. This is why a more exact legal definition for the West Bank, according to international law, is really the same as in so many other areas where there are or were territorial disputes, but which are not defined as occupied. For example, Zubarah, the Tams Islands, the Western Sahara, amongst many others. They're not considered occupied territories, but rather disputed territories. So, let's return for a moment to our illustration and examine the complete chain of events. Israel's presence in the West Bank is the result of a war of self-defense. The West Bank should not be considered occupied because there was no previous legal sovereign in the area, and therefore the real definition should be disputed territory. The 1947 partition plan has no current legal standing, while Israel's claim to the land was clearly recognized by the international community during the 20th century. That is why the presence and construction of Israeli settlements in the West Bank should not be considered illegal. These are not just my own opinions. They are based on conclusions made by world-renowned jurists like Professor Eugene Rostow, Justice Arthur Goldberg, and Stephen Schwebel, who headed the International Court of Justice. So what's the solution for the dispute over the West Bank? Unfortunately, there is no magic solution. But the only way a solution will ever be reached is if we base our negotiations on legal and historical facts. So please, let's stop using the terms occupied territories and 67 borders. They're simply not politically correct. Comunidade na TV está terminando. Lembre-se que ele é sempre apresentado aos domingos, às 4 da tarde. E também você pode assistir a qualquer momento na internet, o canal youtube.com/ferdicom. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos na próxima semana. Tchau!